Louvado seja Deus por esse momento que a gente dá continuidade, né, ao estudo que a gente começou domingo passado. Nós estamos estudando aqui sobre aquele tema de preparar-se para o encontro, as bodas do Cordeiro. E nós queremos hoje abordar aí mais um aspecto dessa preparação. Quantos aqui estão se preparando para o encontro de Jesus? Amém. Está preparado mesmo? Ou está se preparando? Tem que estar preparado, né? Mas para estar preparado, tem que estar se preparando todo dia, caminhando com o Senhor, porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele vai nos ajudando dia após dia. Eu quero, nessa manhã, amados, meditar com vocês sobre como estão as nossas lâmpadas, né? A gente tem nas Escrituras aqui uma parábola que Jesus contou sobre o casamento. É interessante como ali operava o casamento naquela época, nos tempos de Jesus, o povo judeu, e os convidados, naquela tradição, durante aquele momento da espera para o casamento, né, a família e os amigos ficavam lá aguardando a chegada do noivo, e eles precisavam de lâmpadas para o caminho quando o noivo estivesse chegando. Por quê? Porque naquela época não tinha a Light, né, a CEMIG, as companhias elétricas de distribuição de energia. As luzes eram como? Era de lamparina, aquelas lâmpadas que faziam, né, usavam óleo, azeite e tudo. Então precisava das lâmpadas para iluminar o caminho. E quando o noivo chegava, quando anunciava-se a chegada do noivo, aí as noivas, né, e também os amigos, os convidados, precisavam de luz para poder ir para a celebração da festa. Então precisava das lâmpadas. E aqui Jesus conta uma parábola, nós vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra. E quando ele faz essa comparação com o casamento, né, da forma como era realizado naquela época, aí nós vamos agora pensar aqui, e como é que estão as nossas lâmpadas? Será que as nossas lâmpadas estão prontas, preparadas para a chegada do noivo? Será que tem combustível suficiente, né? Vamos fazer uma reflexão aqui nesta manhã sobre essa passagem. Semana passada o nosso estudo aqui já está disponível no canal da igreja, aqui no YouTube. Então você vai poder verificar aí. Nós falamos sobre as vestes. Ninguém vai para o casamento de qualquer maneira. A gente precisa estar bem trajado, porque senão chega lá na hora da festa, você pode desonrar aqueles que os convidou, os anfitriões, e principalmente o noivo, né? Você imagina, vai chegar no casamento, a noiva chega lá de qualquer jeito. Não pode ser assim. Então, precisamos estar com as vestes preparadas, prontas para esse casamento. Jesus começou esse preparo, nos limpou, nos lavou pelo sangue, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. E agora nós vamos falar sobre as lâmpadas, né? Sobre essa questão aí das lâmpadas. Quero convidar você para ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso de 1 a 13. Glória a Deus. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam:
Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Olha só que coisa tremenda é o que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola. Bom, primeiro eu queria fazer essa pergunta para vocês: o que representam, na sua visão, essas lâmpadas e o seu combustível, o azeite? O que isso aí representa? O que vocês acham? O Espírito Santo? O que mais? A palavra, as Escrituras, as Sagradas Escrituras, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então a palavra, ela representa aqui num dado momento a luz que nós precisamos para dirigir o nosso caminho. Mas tem algo mais aí em relação a essa questão da lâmpada, da candeia. A candeia ali servia para iluminar o caminho delas. Elas estavam aguardando para o banquete, para se deslocar e ir até o lugar do cerimonial, para fazer a participação nas bodas, no casamento. Era preciso de luz para o caminho. E o que aconteceu, né, nessa parábola aqui, o noivo chegou tarde. Normalmente são as noivas que costumam atrasar, né? As noivas aqui, teve uma vez que eu esperei aqui, foi um recorde, 2 horas aguardando a noiva chegar. Foi lá no Mananciais, e nós aguardamos 2 horas para começar o casamento. Pelo amor de Deus, né? Uma noiva aí, quando for casar, não faça isso não, né? Mas lá nessa festa aqui, o noivo demorou. E o noivo, diferente daqui da nossa cultura, o noivo era a pessoa mais importante ali da festa. Então, como ele demorou, as lâmpadas de noite, né, depois das 19 horas, 20 horas, já está de noite. E precisa de lâmpada, precisa de luz. E aí vai gastando o azeite. Durante aquela noite já foi gastando o azeite. Enquanto elas estavam aguardando para ir para o caminho, para poder ir para o cerimonial, foi se gastando vamos dizer assim, o azeite, o óleo das lâmpadas. E o que aconteceu? Elas foram também dormindo, porque não tinha ficar lá aguardando aquele negócio todo, acabando no sono, né? Quando deu meia-noite, tocou-se o alarido e falou: o noivo está chegando, prepara, vamos lá. Aí elas pegaram, e as outras que eram prudentes tinham guardado combustível, tinham guardado azeite, o óleo, para alimentar as lamparinas e poder seguir e encontrar-se com o noivo. As outras que não eram prudentes, deixou o óleo gastar e não se preocupou em ter o óleo ali de reserva para toda noite, se for necessário, para durar o tempo que for necessário. E o que aconteceu? Elas: não dá do seu azeite. Não, vai acabar faltando para nós, vamos prosseguir, vocês vão lá agora e vão comprar o seu azeite. E elas foram recebidas pelo noivo, a porta se fechou, o casamento começou, e as outras foram lá buscar o azeite. Quando elas chegaram, quando eles bateram a porta: abre-nos a porta. E eu falei assim: ué, quem são vocês? Não conheço vocês não. Aí a festa continuou e elas ficaram do lado de fora. Então essa parábola, ela nos ilustra que situação que a Bíblia nos conta.
ela diz aqui, o reino dos céus, pois é semelhante. Então está ilustrando o reino dos céus. Mas que aspecto, que momento desse reino dos céus? O encontro com Jesus. Jesus não vai voltar? A Bíblia fala, o Senhor falou. Os anjos, quando Jesus estava subindo para estar com o Pai depois da sua ressurreição, os anjos chegaram e disseram para os discípulos que estavam ali vendo todo aquele momento da subida, da ascensão de Jesus no céu. Eles disseram assim: da mesma maneira que vocês estão vendo ele subindo, ele descerá, ele voltará. Então, e lá no Evangelho de Mateus, Jesus mesmo disse isso, que o Filho do Homem virá e todo olho o verá, mas virá numa hora, num momento em que ninguém espera. E ele virá para estar buscando a sua igreja, ter esse encontro glorioso com a sua igreja. Então essa parábola aqui nos mostra esse momento do encontro, e também nos fala sobre a questão de estar preparado com as lâmpadas acesas. Porque se as lâmpadas não estiverem acesas, não tem como seguir esse caminho e chegar e encontrar-se com o noivo. Então, o que é, vamos dizer assim, vocês falaram que a lâmpada representa a palavra, mas será que é só isso? É só a questão de lâmpada representa a luz, representa a palavra? Vamos olhar o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Está escrito assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra do Senhor está dizendo aqui que nós somos agora a luz do mundo. Será que quando Jesus voltar, nós ainda estaremos sendo luz para esse mundo? Essa é a questão. Nós precisamos espargir a luz de Cristo nesse mundo. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Quando o sal fica sem sabor, para que ele serve? Para nada, só para ser jogado fora. Ser jogado fora e ser pisado pelos homens, é o que disse Jesus. Então, aqui nesse aspecto, as lâmpadas, fazendo essa comparação do encontro com Jesus, representa aí a fé avivada. Nós precisamos estar ainda dando testemunho nesse mundo. Nós precisamos estar com expectativa e com confiança no nosso coração, no Deus que nós servimos. Mesmo passando pelas lutas, dificuldades, tribulações da vida, nós precisamos continuar com essa esperança viva. Porque quantos já se desanimaram, quantos já desistiram e ficaram pelo caminho? Por quê? Porque a fé não foi fortalecida. A fé se esvaiu, a fé foi assim, adormecida. Quando Jesus estava para ser crucificado, para chegar ao Calvário, ele foi ao Getsemane. E ele chamou alguns dos seus discípulos para estar com ele, porque ele estava muito angustiado. E quando Jesus estava naquela agonia, orando, clamando a Deus: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Ele, quando levou os seus discípulos, chegou lá, os discípulos foram justamente para estar com ele, vigiando com ele, fazendo companhia com ele. E voltou lá, os discípulos estavam dormindo. Aí ele despertou os discípulos e falou assim:
poxa, vocês nem uma hora podem vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não vocês caiam em tentação. Então vamos pegar agora essa situação de Jesus ali com os seus discípulos que estavam adormecidos. Jesus disse para eles uma dica que é importantíssima na nossa vida: vigiar e orar, para não cair em tentação. À medida que o tempo vai passando, vocês observam que a iniquidade vai aumentando, o pecado no mundo vai crescendo, as tentações também chegam. Como eu falei no último domingo, e tenho falado aqui algumas vezes, se alguém não é tentado, essa pessoa deve ter algum problema psiquiátrico, porque todos nós somos tentados. Cada um é tentado por aquela cobiça que há na carne, por aqueles desejos que está lá do velho homem, que muitas vezes nos levam a procurar desobedecer a Deus. Porém, se nós temos a palavra, aquele que é nascido de Deus, aquele que está cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito do Senhor, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se vocês não querem satisfazer a carne, a Bíblia fala, é só ser cheio do Espírito Santo. E aqui está outra questão: ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos ler aqui agora, um pouco mais aqui adiante, né? Como é que nós vamos manter a nossa vida assim, avivado na fé, cheio desse combustível que se chama fé. Veja lá o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 36 a 38. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Então observa que o Senhor está dizendo aqui que o justo viverá na fé, pela fé. Nós não andamos o que nós estamos vendo, mas por aquilo que cremos. Nós andamos baseado nas promessas de Deus. Então, essa fé precisa manter-se avivada, viva, operante na nossa vida. Como aconteceu com muitos exemplos que mostram a palavra, os filhos de Israel, por exemplo, enfrentaram muitas lutas, muitas batalhas. Alguns confiaram no Senhor, passando por aquelas dificuldades, sabiam que Deus estava com eles, que Deus ia pelejar, que Deus ia trazer vitória para eles. Mas outros não, desistiram do Senhor, não esperaram em Deus, confiaram no seu braço forte, confiaram lá no faraó do Egito, confiaram lá nos outros, nos povos, nos exércitos da Síria, buscaram ajuda em outro lugar. E o que isso resultou para os filhos de Israel? Só ruína, destruição. Mas aqueles que confiaram, tomaram posse das promessas do Senhor. Aqueles que esperaram no Senhor, entraram na terra prometida, desfrutaram do que Deus tinha do melhor para eles. E outra coisa que nós precisamos atentar para isso. Olha, se nós, como eu falei, lá no Getsemane, os discípulos foram orientados: vigie e ore para que não caiam em tentação. Uma forma, amados, de nós não deixarmos nos vencer pelas tentações é estar buscando a Deus, estar em oração. Porque estando em busca ao Senhor, nós vamos estar alimentando a nossa fé. Nós vamos estar alimentando o nosso relacionamento com Deus. E Deus, irmãos, ama aqueles que de madrugada o buscam. Está escrito lá em Provérbios.
O Senhor ama aqueles que o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. A situação está ficando esquisita? Está ficando complicado? Em algum momento, experimenta buscar o Senhor e colocar isso diante de Deus em oração. O Senhor, irmãos, é aquele que peleja por nós. O Senhor é aquele que trabalha em nosso favor, nos fortalece, nos anima. Quando eu tenho passado por muitas dificuldades, às vezes por situações complicadas para resolver, e aí eu tenho assim derramado meu coração diante do Senhor, e eu vejo de maneira extraordinária como Deus opera, como Deus age. E isso, sabe o que isso traz para mim como resultado? Não é um coração altivo de saber, não, eu posso resolver tudo. Não, eu começo a ver que nele eu posso confiar, que nele eu posso derramar minha súplica diante do Senhor, e sei que ele ouve a minha voz, não no tempo que eu quero, não da forma às vezes que eu desejo, mas sempre Deus age por nós. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas 7,14: se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e buscar a minha face. Obrigado, a mídia está aqui a pleno vapor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Isso aqui é importante, porque às vezes a gente quer buscar o Senhor e quer continuar na nossa vontade, quer buscar a vontade de Deus, mas quer andar na carne. Então não adianta. Nós precisamos buscar a vontade do Senhor e fazer como Jesus fez. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus é fiel e Ele cumpre a sua promessa. Então, uma forma da gente vencer esse mover da iniquidade que é crescente, as pessoas voltadas para si mesmas, né? Buscando os seus interesses pessoais, pessoas egoístas, pessoas que pensam só em si, nas suas necessidades e não se preocupam com o outro, pessoas que estão tão carnudas, carnais, que elas estouram por qualquer momento, não se alinham para poder cooperar, ajudar o seu próximo. E às vezes, irmãos, a gente não presta atenção nos detalhes. Às vezes a gente não presta atenção em pessoas que estão perto da gente e que precisam de uma atenção. Precisa às vezes de uma ligação nossa, precisa de uma visita. Hoje a dona Olga estava até compartilhando, falando algumas coisas ali com a gente no carro, né? Sobre alguns irmãos que às vezes não estamos vendo aqui junto conosco, né? E que precisa aí, talvez, a gente precisa prestar atenção. A gente está vendo um monte de coisa, mas como é que está o irmão? Como é que está a irmã? Eu sei de alguns casos de enfermidade, sei de alguns casos de trabalho, mas outros casos eu não sei de todas as coisas. Mas é importante eu dar uma olhada, verificar, ver como é que está o estado das coisas. Então nós vivemos num mundo de correria, num mundo de ansiedade, num mundo de preocupações, e nós, segundo está escrito na palavra, que toda a nossa ansiedade deve ser depositada diante do altar do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graça, porque Deus se preocupa com cada um de nós. E a forma como nós vamos manter essa vida de relacionamento, essa fé avivada, é estar em busca ao Senhor, é orar diante de Deus. Então, aproveitando esse tempo que nós estamos aqui, tempo de jejum, tempo de clamar, tempo de se humilhar diante do Senhor, nós devemos buscar o Senhor. Por que nós estamos consagrando um tempo de jejum? Porque nós reconhecemos que precisamos da ajuda do alto. É Deus quem peleja por nós.
Sem Ele, nada podemos fazer. Olha só o que, quando Jesus contou uma outra parábola, lá em Lucas, no capítulo 18, no verso 7 e 8, Jesus contou a parábola sobre a importância de orar sempre e nunca esmorecer. E veja qual o resultado final dessa parábola, né? Eu quero ler só esses 2 versículos. Quando a mulher, a pobre viúva, que clamava ao juiz iníquo e o juiz não atendia, mas ela ficou lá aos pés dele até que ele atendeu. Jesus termina a parábola dizendo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que a lâmpada ainda permanece acesa aí? Será que a sua lâmpada está acesa aí, irmão? Essa lâmpada, a lâmpada aqui representa a fé operante, a fé que está agindo, a fé que está funcionando, a fé que se manifesta através das nossas ações. Tiago fala nas escrituras que a fé sem obras ela é morta. Falar que tem fé se vira. Somente falar que tem fé não adianta. Ela precisa, na hora que você está passando por uma dificuldade, você precisa continuar crendo. Deus proverá. Na hora que você está enfermo, Deus é o Senhor que me sara. Se você está passando por um momento de tristeza, o Espírito Santo é o meu consolador, é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente nas tribulações. Essa fé precisa continuar acesa. Então, buscar a Deus em oração, buscar o Senhor, crendo, confiando nele, mesmo diante de tantos obstáculos, tantas dificuldades que se apontam no nosso caminho, é manter a lâmpada acesa. E nós não sabemos quanto tempo vai demorar, quanto tempo essa luta vai permanecer. A Bíblia fala, irmãos, que toda luta tem a sua data para terminar, o seu tempo. Por quê? A Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A provação no deserto foi por 40 anos, mas há uma luta, há um deserto, há uma prova, isso tem tempo, isso vai acabar. Mas quanto tempo isso vai levar? Quanto tempo eu ainda vou passar por esse momento difícil? Abraão recebeu uma promessa: Abraão, eu te darei um filho, e a sua descendência será numerosa como as estrelas dos céus. Quanto tempo demorou para que Abraão tivesse um filho? E ele já estava com idade avançada, Sara já com 90 anos, ele com 100 anos. E aí, como é que vai fazer? Mas o Senhor, depois de 12 ou 14 anos, ele teve seu filho. Mas o filho, que como estava demorando, né? E aí a mulher pensou assim: deve ser minha culpa, eu sou estéril, não tenho como dar filho mais, eu vou pegar minha serva, minha criada, e vou dar como Abraão, como marido para Abraão, para que ele possa gerar filhos, como uma concubina a Abraão, para que Abraão possa gerar filhos através de Agar. E ela foi e gerou Ismael. Mas Deus foi falando com ele: não é através de Ismael, é através da sua esposa, através da sua mulher, de Sara, eu darei você um filho. Que veio Isaac. E veio mais outro tempo depois, ele aguardou. Eu não me lembro agora, eu não peguei o cálculo, mas demorou, não foram 10, 20, 12 anos, foram algum tempo que demorou para vir o seu filho. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Então, quanto tempo a gente vai aguardar e esperar no Senhor? Será que nós vamos fazer que nem Davi? Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e me livrou de um charco terrível de lodo, me tirou do lamaçal e me colocou num lugar seguro. É isso que é manter a lâmpada com combustível, com azeite. Quero também ler com você
Agora, como é que a gente vai manter esse combustível aceso, né? Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, cheio da presença de Deus glorioso dentro de nós. A Bíblia fala que ser cheio do Espírito é receber a capacitação que vem do alto. Jesus, antes de subir para estar com o Pai, disse para os seus discípulos: aguardem aqui em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque virá sobre vocês a promessa do meu Pai. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Senhor falou e a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. Às vezes a gente está procurando se satisfazer com coisas naturais. Não é que seja proibido a gente desfrutar das coisas naturais que Deus proporcionou para nós. É maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda é quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo dentro de nós, para nos fortalecer, nos capacitar com poder, dizer aos endemoniados: sejam libertos pelo poder do nome de Jesus, aos enfermos, sejam curados pelo poder do nome de Jesus, àqueles que estão oprimidos, que vocês sejam consolados pelo Espírito de Deus agora, vocês sejam levantados na força do Senhor, e poder ser um instrumento de valor nas mãos do Senhor, dar testemunho do que o Senhor tem realizado na nossa vida e que Ele pode fazer na vida dos outros. Isso, irmãos, é buscar o que através do Espírito nós vamos poder realizar quando nós estamos cheios, quando nós estamos buscando o Senhor. E isso fortalece a nossa fé, e isso nos impulsiona. Inclusive, um dos dons do Espírito Santo é o dom da fé. Você vai poder realizar coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Não você realizar, mas Deus fazer através de você. Você crê nisso? Precisamos buscar estar cheio do Espírito Santo. E isso faz parte desse combustível que mantém a nossa lâmpada acesa. As pessoas recebiam Jesus em multidões na época dos apóstolos, pois a palavra era confirmada com os sinais que se seguiam. Nós precisamos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é cheio também da presença do próprio Deus dentro de nós. Ele nos capacita com poder e autoridade, e isso vem do alto. Às vezes pessoas que enchem a cara, se embriagam, com vinho ou com outra bebida e tal, e fica todo alegre para poder fazer algumas coisas, para poder obter coragem, mas isso leva à destruição. Agora, aquele que é cheio do Espírito Santo vai ficar embriagado do poder de Deus, vai poder glorificar o Senhor, não vai ficar arruinado, não, mas vai ficar na bênção, vai poder realizar e cumprir tudo que o Senhor tem prometido para ele. E isso, amados, é algo que nós precisamos ter com muita seriedade, principalmente quando o tempo vai se aproximando da volta do Senhor. Como nós falamos, por causa da iniquidade que vai aumentando, o amor vai se esfriando, as lutas com o inimigo vai sendo mais duras. A Bíblia fala em Apocalipse que nos finais dos tempos forças da maldade vão sendo liberadas, aí as pelejas são mais intensas, e olha lá o que diz em Efésios, ainda na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no verso 10 até o verso 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder,
Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, aqui a dica que Paulo escreveu aos Efésios: fortaleçam-se no Senhor, revistam-se do seu poder, prepare-se para o dia mau. O dia mau é aquele dia em que nós somos mais atribulados. O dia mau é quando às vezes você sai do trabalho e as coisas dão errado. Dia mau é quando você está realizando alguma coisa e de repente você falha naquilo que você realizou, você não prestou atenção, você não calculou direito, aí deu alguma coisa errada. O dia mau é quando vem o inferno contra você e aí traz algum embaraço na vida de um parente que você ama, ou alguma coisa que tenta dificultar a sua comunhão, seu relacionamento com Deus. O dia mau é muitas situações que podem acontecer no nosso dia a dia. Mas como estar preparado para o dia mau? Está cheio, revestido com o Espírito Santo. E nós precisamos, quando Paulo diz aqui no capítulo 5, verso 17, fala assim: portanto, não sejam insensatos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, mas que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito. Não sejam insensatos. Vejam que o exemplo que essa parábola das bodas, a parábola das virgens, prudentes e insensatas, nos ensina a mesma coisa. Aquelas que eram insensatas, o que elas fizeram? Não buscaram azeite, não tinham ali a unção para poder continuar vencendo nas dificuldades que ia ter pela noite, a escuridão. A palavra do Senhor não nos fala que nós devemos trabalhar enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Nós temos, irmãos, o privilégio de nos reunir, estar aqui com a igreja, buscando a presença do Senhor, se fortalecendo na palavra, de meditar e estudar a palavra. Isso daqui está fortalecendo a sua fé. Você pode não perceber, mas Deus está dando para você hoje um direcionamento para te ajudar a resistir no tempo mau. E Deus vai dar a você provas de que a sua palavra é a verdade. E quando você se alimenta, você se sustenta, você fica mais preparado do que aquele que não recebe a palavra. Aquele que fica preocupado em ver o que está acontecendo, o que está acontecendo na moda, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo naquele outro lugar, mas não se preocupa em se fortalecer na palavra de Deus. Talvez hoje tenha alguém preocupado com a questão do trabalho, tem preocupado com outras coisas, mas não se fortalece na palavra do Senhor. Então não tem como o seu caminho ser iluminado. Não tem como a fé manter-se acesa, fortalecida na força do Senhor. Porque aqui, irmãos, é o lugar onde a gente é cheio do poder do Espírito Santo. E eu creio que Deus quer nos encher, Deus quer nos fortalecer, nos dar a luz, a clareza, mas que nós também tenhamos combustível para essa luz manter-se acesa. Se não tiver combustível, se não tiver o poder do Espírito de Deus operando na nossa vida, tudo torna-se mais difícil. Tudo. Vamos ler também Lucas capítulo 6. Os prudentes não acendem o azeite, as prudentes não acendem o azeite para as imprudentes. Por que será? O que a parábola quer nos dizer com essa questão? Lá na parábola, você vê, elas disseram assim: dá-nos o seu azeite.
Não é legal a gente compartilhar, né? Vamos fazer o seguinte, tá todo mundo com um pouquinho de azeite aí, vamos pegar um pouquinho de cada um e aí todo mundo tem azeite. Não é bom a gente compartilhar? É ou não é, irmãos? É bom a gente compartilhar, mas tem certas coisas que são pessoais, são individuais. Não é o fato de você estar na igreja que você está cheio do poder de Deus. Não é o fato de você estar buscando uma família, onde a sua família está servindo ao Senhor, que você vai estar cheio do Senhor. Mas preciso ter um relacionamento pessoal. Eu tenho dito isso para os meus filhos. Não é o fato deles estarem lá em casa, de ter o pai e a mãe servindo ao Senhor, que vai estar tudo certo. Cada um tem o seu relacionamento individual. Minha filha fecha-se lá no quarto dela e busca Deus em oração. Meu filho também tem os momentos dele de reflexão da palavra. Cada um tem o seu momento. Precisa ter um relacionamento pessoal. Ninguém vai poder esperar no azeite do outro, porque o testemunho é pessoal. A lâmpada precisa ser acesa na vida de cada um individualmente. Então veja, na preparação espiritual é algo pessoal e intransferível. Ninguém pode viver a nossa fé por nós. A fé que a Rosemary tem, ela não pode viver pelo Fabiano. A fé que o Fabiano tem não pode viver pela Rosemary, porque a Rosemary está lá na casa do Senhor, está tudo bem. O Gabriel não pode viver pela fé da Rosemary. O Gabriel tem que buscar Deus, tem que buscar o Senhor, se alimentar na palavra, buscar o Senhor. Então, cada um precisa ter isso bem claro dentro de você. Não vai chegar na hora, por exemplo, Jesus começa, já não sei o que precisa mais de sinal acontecer para mostrar que já estamos muito próximos da volta de Jesus. Jesus está voltando. Aí daqui a pouco as coisas começam a ficar mais calorosas, o clima começa a ficar mais tenso, e aí você, meu Deus, me ajuda aqui, vem cá buscar comigo em oração. Mas peraí, como é que está a sua vida? Como é que está seu relacionamento com o Senhor? Irmãos, quando a trombeta tocar, a Bíblia fala que vai ser num abrir e fechar de olhos. De repente, se você está preparado, você vai entrar e você vai participar das bodas do Cordeiro. Mas se não tiver preparado, se a sua vida ainda estiver vivendo as coisas desse mundo, você não tiver aí, olha, vai chegar o momento de começar as coisas a ficar quente mesmo, vai ficar difícil você resistir, passar por isso. Então eu quero dar aqui a você um conselho. Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Estamos chegando ao final e eu quero deixar aqui para você o que a palavra diz. Como ser prudente, como andar de maneira sensata, não fazer como aquelas virgens insensatas, não se preocuparam com as suas lâmpadas. E eu digo para vocês devem se preocupar com as suas vestes, que nós vimos na semana passada, e precisa se preocupar com as suas lâmpadas, porque as lâmpadas representam aqui a fé operosa na nossa vida, a fé que manifesta a glória de Deus. Se a gente deixar de manifestar a luz nesse mundo, só vai ter trevas. No lugar onde está tendo problema, se você chegar com a luz do Senhor, vai ter vitória, porque você é luz, você é sal e está dando sabor a este mundo, e esse mundo precisa desse momento do nosso apoio, da nossa ajuda e da nossa fidelidade ao Senhor. Lucas capítulo 6, verso 47 diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na sua rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Que você possa construir uma casa firme,
que você possa construir uma vida espiritual de relacionamento com Deus, porque é isso que vai dar a você segurança, isso que vai dar a você firmeza quando vier o problema, quando vier a tribulação, quando vier as provações desse mundo, dessa vida que a gente passa mesmo provação. Você vai poder dizer: eu sei que meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. Quando faltar as coisas na sua casa, começar a ter passar por aquele momento de escassez, você vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Quando as coisas ficarem tão difíceis, que chegar àquele ponto de fazer com que você vai desistir, você vai dizer para o diabo e para quem quer que seja, e até para a sua alma, como muitas vezes Davi falou. Davi teve muitas vezes desanimado. Quem fala assim parece que a gente não, com Jesus não se desanima. Não, a gente passa por um momento de desânimo, a gente passa por momentos que a gente fica se sentindo para baixo, precisando de consolo, precisando de ajuda. Tem momentos difíceis que a gente passa, mas Davi muitas vezes no Salmo falou assim: diga a minha alma, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espere em Deus. Quantas vezes, irmãos, eu já cheguei a dizer isso para mim mesmo: espere em Deus, porque vai dar certo. Espere em Deus, porque você ainda vai cantar vitória. Espere em Deus, espere em Deus. E a gente precisa muitas vezes pregar para nós mesmos, falar com o nosso interior, a nossa alma. A nossa alma é a sede das nossas emoções. O nosso espírito está pronto, porém a nossa carne é fraca. Então nós precisamos do agir do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Então quando a gente fala assim: Senhor, opera dentro de mim, me fortalece. Então quando a gente fala assim, construir esta casa, a gente coloca em prática, construir uma casa bem alicerçada e segura, é quando a gente está praticando aquilo que Deus está falando conosco. Nós, por exemplo, estamos falando aqui hoje sobre como manter essa lâmpada acesa. Não adianta nada a gente chegar a ouvir essa palavra: poxa, legal, pastor, essa palavra é muito boa para a nossa edificação, mas não colocar em prática. Não orar, não buscar a Deus, não jejuar, não se colocar à disposição do Espírito Santo, buscar ser cheio do Espírito Santo. Na hora que você está sentindo dificuldade, você proclamar para você mesmo: ó minha alma, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então naquele momento, quando você se sente arruinado, acabado, destruído, se sente sozinho, você tem que falar como muitas vezes o apóstolo Paulo falou. Ele estava preparado tanto para estar com Cristo, quanto para passar pelas dificuldades da carne. Ele falou assim: para mim, falava assim, morrer é ganho, mas o viver, morrer é ganho e é lucro para ele. Mas se eu tenho ainda que algo para fazer aqui nessa terra, que o Senhor use a minha vida aqui, eu quero permanecer fazendo a vontade de Deus. E ele diz, não tenho maior alegria e satisfação do que cumprir com alegria o ministério e a carreira que eu recebi da parte do Senhor. Então ele continua servindo a Deus. Eu sei que, por exemplo, eu já tive, no meio dessas lutas todas que eu já passei, eu já tive à beira da morte várias vezes. Várias vezes não, algumas vezes. A mais recente, os irmãos sabem, Passei pela Covid, fiquei 19 dias lá no CTI, entre a vida e a morte. Eu mesmo pensava que eu não ia voltar, mas o Senhor me deu o fôlego de vida, me deu a oportunidade de eu ainda continuar servindo ao Senhor. Eu quero fazer e dar testemunho dele. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou fazer, para glorificar o Senhor. Mas eu quero chegar àquele ponto de dizer como o apóstolo Paulo falou: acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Nós precisamos estar com essa lâmpada acesa para o encontro com Jesus. Pode ser um encontro no arrebatamento, ou pode ser um encontro quando o Senhor tirar a sua vida dessa terra, para levar para junto dele. Mas a lâmpada precisa estar acesa. Essa chama precisa estar queimando dentro de você. Amém. Então a palavra do Senhor, para a gente concluir, lá em Isaías 55:6 fala assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, clamem a Ele enquanto Ele está perto. Nós precisamos
clamar ao Senhor enquanto temos oportunidade. Por exemplo, nós precisamos vir à casa do Senhor enquanto nós podemos vir à casa do Senhor, porque vai chegar o tempo que não vai poder mais. Já teve um tempo aí na era da Covid que não podia se reunir, não podia se congregar. Já que nós temos essa oportunidade, vamos nos edificar no Senhor. Nós temos ainda, por enquanto, a oportunidade aqui, através do YouTube, proclamar esta verdade. Então, aproveite e estuda a palavra. Nós temos centenas de estudos gravados na Escola Bíblica Dominical, guardado lá, mensagens que foram proclamadas. Procura se edificar enquanto é tempo, porque vai chegar a hora que não vai ter mais tempo. Então, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto, enquanto Deus está aqui, movendo em nossas vidas. E 2 Pedro, capítulo 3, verso 10 a 11. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, deixo aqui essa pergunta. Se a gente sabe que tudo isso vai acontecer, que o tempo do fim vai uma hora chegar, e antes que o noivo apareça, vem uma tribulação aí, vem dificuldades, e como está escrito que aquele que espera no Senhor, aquele que crê no Senhor, não vai cair nem um fio de cabelo da sua cabeça. Está lá no Evangelho de Lucas, se não me engano, eu não tenho aqui o versículo agora, mas fala lá que o Senhor não vai deixar perecer, mas Ele pede, Ele orienta e Ele nos encoraja a perseverar até o fim. Então, se a gente sabe que o dia mau pode chegar, que as dificuldades tendem a acontecer na nossa vida, ainda que seja por um tempo, por um breve momento, ou por um período de tempo, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Será que a gente vai agir de maneira insensata? Como aquelas virgens que não se preocuparam com o combustível da lâmpada? Ou vamos prestar atenção e começar a ver, poxa Deus, muito obrigado, porque o Senhor me mostra esse caminho, essa direção, e eu quero prosperar no Senhor. Que Deus possa, irmãos, nos fazer sempre atentos àquilo que Ele está nos mostrando através da Sua palavra, para que a gente seja sensato e aplique e pratique, para que nós venhamos a construir nossa vida, a vida de relacionamento, sobre a rocha. E essa rocha chama-se Jesus. Jesus é a nossa rocha. Amém. Amém.